mas transitórias. Essas eram as ideias que vagavam pelo imaginário social daquele período sobre os negros. Julgava-se que nós estávamos lançando as bases para construir uma sociedade livre e competitiva em que todos são iguais. Em princípio, em tese, esses princípios se faziam presentes, mas como os revisionistas apontavam, a discriminação racial, na sua materialidade, mostravam outras coisas. De acordo com Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Florestan Fernandes identifica no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe que a burguesia nacional vivia do mito da democracia racial e, por isso, se furtava em reconhecer e aceitar o outro como adversário político num jogo democrático. Gostaria de destacar que isso não é exclusividade da condição dos negros, senão da classe trabalhadora. Basta nos lembrar do livro de Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, no qual o autor relata como os trabalhadores viviam nas cidades industriais inglesas e como a burguesia inglesa os enxergava. E aviso-os: os argumentos dos burgueses ingleses do século XIX não são muito diferentes desses que acabei de citar a vocês, expressos pela população brasileira no início do século XX. Ou seja, a exclusão social é camuflada pelos princípios liberais e burgueses e justificada pelo discurso da incompetência. Afinal, as oportunidades são dadas a todos, pois são as mesmas. Todos são livres para buscar os melhores lugares sob o sol. Aqueles que não conseguem é porque não foram competentes o suficientes. Voltando ao livro homenageado, o mito da democracia racial se constituiu como um dos empecilhos para a integração do negro na sociedade de classe. Haja vista que, para além dos limites impostos pela condição de classe, o negro enfrentava mais um obstáculo, qual seja o preconceito. De acordo com Freitas Pinto, Florestan Fernandes tinha como objetivo para seus estudos esclarecer as raízes históricas da democracia racial para demarcá-la em todas as suas implicações posteriores. Cito o autor: nesse processo, Florestan empreende o desmascaramento do mito da democracia brasileira e não apenas de sua face racial. Nesse processo, assim, alguns outros mitos são revelados e desnudados, e o trabalho acaba se ampliando, para se tornar uma interpretação não apenas das condições objetivas e subjetivas nas quais se processa a integração do negro ao novo padrão de sociabilidade e consolidação, mas da própria natureza parcial da Revolução Burguesa no Brasil. A investigação sobre o problema racial no Brasil é, portanto, em certo sentido, um aspecto da investigação sobre a sociedade de classes no Brasil. Fecho aspas e finalizo a citação. Veja, o que o Ernesto de Freitas Pinto está nos mostrando é que a discussão racial que o Florestan faz em seu livro não está desconectada da problematização da constituição e consolidação do capitalismo brasileiro. O seu debate sobre os negros poderíamos dizer que é o desdobramento desse processo de desenvolvimento do capitalismo, que exclui o negro e o mulato e colocam barreiras para a ascensão desses grupos sociais à cidadania e aos bens materiais e culturais produzidos pela humanidade, historicamente. Como podemos perceber, os estudos de Florestan Fernandes sobre a questão racial não privilegiam as condições do negro em si mesma, senão articulado com a sua análise retrospectiva da transição da ordem senhorial para a ordem da sociedade de classes. Freitas Pinto nos revela que no referido livro já se apresenta de forma implícita os elementos estruturais sobre a tese da Revolução Burguesa no Brasil. Na realidade, as pesquisas sobre as relações raciais
se constituíram em estudos basilares da investigação sobre a Revolução Burguesa e a constituição do capitalismo brasileiro. O que podemos verificar disso tudo é que a condição do negro só pode ser explicada se relacionada com o processo de constituição do capitalismo brasileiro, ou seja, no interior da luta de classes. Esse procedimento é próprio daqueles que utilizam o materialismo histórico como método, que lança mão da categoria da totalidade, em que a parte só pode ser compreendida se submetida às mediações dialéticas realizadas com o todo. Incorreríamos em erros se destacássemos a parte do todo, pois não compreenderíamos quais são os seus determinantes sociais, suas causas e seus desdobramentos. Por isso, Florestan Fernandes analisa a condição do negro e do mulato na sociedade brasileira a partir do processo de constituição e consolidação do capitalismo brasileiro e da Revolução Burguesa engendrada no seu interior. Para demarcarmos o terreno de nossa discussão, nos referenciamos em Florestan Fernandes, no seu livro A Revolução Burguesa, de 1975, para indicar o que entendemos por Revolução Burguesa. De acordo com o nosso autor, a passagem da sociedade de castas para a sociedade livre, conduzida pela burguesia, requer uma série de reformas para adequar a nova organização social aos novos anseios da população. Essas reformulações geralmente são direcionadas por princípios liberais burgueses, cujo fim seja transformar todos, inclusive os ex-cativos, escravos e ou servos, no caso dos países da Europa, em cidadãos. Transformar o ser humano em cidadão, como sabemos, é torná-los um sujeito de direitos e deveres, que deixa para trás sua condição de cativo e passa então a ser responsável pela direção e pelos rumos, não só da sua vida, mas da sociedade, que geralmente assume a forma democrática e republicana. Historicamente, essas reformas buscaram legitimar e potencializar o desenvolvimento do capitalismo nascente. Por isso, foi comum as reformas agrárias, urbanas, educacionais, dentre outras. Ou seja, em termos marxistas, são reformas no âmbito superestrutural em vista da adequação da sociedade ao novo modo de produção, qual seja o capitalismo. Isso em síntese e de uma maneira genérica, o que seria a Revolução Burguesa. De acordo com Florestan Fernandes, os países que se tornam capitalismo necessariamente passam por essas reformas, e que a burguesia revolucionária no seu tempo fazem essas reformas para adequar a sociedade então nascente, ao novo modo de produção, aquilo que Marx chamaria, relataria no Manifesto Comunista, que a burguesia fez no mundo a sua imagem e semelhança. Então é por meio dessas reformas, que Florestan vai chamar de Revolução Burguesa, que a burguesia dá os retoques finais para a sociedade capitalista e a sedimenta. No Brasil, a burguesia não assumiu essa forma genérica que anteriormente desenhamos, pois o nosso país pulou algumas etapas para se consolidar enquanto nação capitalista. Basta lembrar o que o Marx nos revela no capítulo 24 de O Capital, quanto à intervenção europeia no Brasil e em outros países da América Latina, que foi um continente que foi uma intervenção que constituiu o que foi denominado de acumulação primitiva de capital. Vejamos, isso nos diz muito, pois entende-se que o descobrimento, abre e fecha aspas nesse descobrimento do Brasil, já se enquadrava no processo de constituição do capitalismo, enquanto modo de produção mundial. Isso fez com que o capitalismo e a Revolução Burguesa no Brasil assumissem uma forma peculiar de se desenvolver. No Brasil, não tivemos feudalismo,
nem mesmo o desenvolvimento da burguesia nacional nos moldes europeus, a qual se diferenciava dos senhores de terra. Nossa burguesia se constituiu pelos detentores de terra do período colonial e imperial, quando o sistema agroexportador faliu. Nossa industrialização tardia inicia-se com a Primeira Guerra Mundial, cresce na década de 30 do século XX e consolida-se na década de 1950, com as indústrias de base criada por Getúlio Vargas e fomentada por Juscelino Kubitschek. A certidão de nascimento da nossa classe trabalhadora data do início do século XX. O que isso representa para a nossa discussão? Que o nosso capitalismo nasce na horda da dependência, tutelado pelas grandes potências europeias e pelos Estados Unidos da América, e que a nossa revolução burguesa foi incompleta e limitada. Diferente das burguesias nacionais da Europa e dos Estados Unidos, que potencializaram a liberdade individual, a igualdade jurídica e a equidade entre todos, a burguesia brasileira engendrou uma ordem societária a qual buscava avançar economicamente, sem, portanto, abrir mão de seus privilégios, que estava assentado na organização senhorial da sociedade de castas. A elite conservadora associou seus interesses ao capitalismo internacional. Preferiu manter o Brasil na condição dependente no cenário econômico mundial, de modo a garantir a sua vocação rural e dar fôlego à empresa agrária. Em síntese, buscava-se construir o futuro mantendo as formas do passado. O projeto societário engendrado pela sociedade brasileira necessitava urgentemente de reformulações que permitissem a consolidação do capitalismo brasileiro, as quais equalizassem as condições de acesso aos bens materiais e culturais construídos socio-historicamente pela humanidade. O que se desenhou após a abolição da escravatura e da proclamação da República foi um desenvolvimento das forças produtivas que conduzia o país a um processo modernizador do setor produtivo, da organização social e política e, por seu turno, um empenho hercúleo das elites conservadoras em frear esse processo. Processo aqui de modernização e democratização da sociedade brasileira, que dava-se os seus primeiros passos com a proclamação da República, né? Os refluxos sofridos pelo movimento modernizador foram engendrados pelo grupo social hegemônico que enxergava no desenvolvimento econômico e social do país a perda de seus privilégios. Democratizar o acesso aos bens materiais e culturais e os espaços de decisões políticas representaria ceder espaços aos de baixo e encará-los, ainda que juridicamente, como iguais. Seria reconhecer e aceitá-los como adversário político num jogo democrático. Ou seja, seria colocar em jogo, em disputa, a hegemonia daquilo que garante a manutenção dos seus interesses. É nesse cenário, que Florestan Fernandes reflete sobre a condição do negro e mulatos no Brasil. Os impedimentos colocados aos negros para que eles não tenham acesso aos bens materiais e culturais possuem as mesmas raízes daqueles impostos a todos os estratos sociais vindo de baixo. Esses impedimentos, de acordo com Florestan, constituíram os pilares da consolidação do capitalismo brasileiro, e o mito da democracia racial, como todo mito, agiu no campo cultural e ideológico, legitimando as iniciativas preconceituosas e racistas que se tornaram barreiras concretas para a ascensão do negro. Bem, o que isso implica? Que o fundamento da condição precária de vida e de trabalho dos negros e mulatos não está no preconceito racial, senão na sua condição de classe. Desse ponto de vista, o preconceito não é a causa, senão o efeito. Ele nada mais é que o desdobramento
de um construto teórico utilizado para legitimar a escravidão no Brasil, que necessariamente está ligada à questão econômica. O livro de Florestan Fernandes contribuiu para pensarmos o que está sendo dito aqui. Basta pensarmos nas origens do preconceito. Em certa medida, o preconceito contra os negros tem sua origem nas ideias criadas para legitimar a escravidão no Brasil, principal fonte de força de trabalho no período colonial e imperial. Quais foram os objetivos de criar e propagar ideias que tratam o negro como ser humano, com déficit cognitivo, sem alma, dentre outros, se não legitimar a escravidão? Para que legitimar a escravidão, se não por motivos econômicos? O agravante disso é que a abolição da escravatura não desfez aquilo que foi construído ao longo dos séculos, o que não poderia ser diferente, porque as ideias não se extinguem, não são eliminadas por decreto. E mesmo com a desintegração da sociedade de castas, o preconceito continuou direcionando a consciência e a conduta dos brasileiros não negros. Vejamos, não estou defendendo aqui que não há preconceito. Não estou dizendo que o preconceito não contribui para a desintegração social do negro. O que eu estou tentando demonstrar é que, a partir do livro de Florestan Fernandes, é que o preconceito e a condição de vida e de trabalho do negro deitam suas raízes na luta de classe e na forma como a produção se organiza, apesar de tomar formas culturais e ideológicas. Penso eu que essa é a marca do livro homenageado: desvelar os processos de redefinição do preconceito racial, no contexto de desenvolvimento de uma sociedade rumo à urbanização e à industrialização. Os esforços de Florestan Fernandes para investigar os processos de integração do negro e do mulato à sociedade de classe buscaram definir os aspectos que foram favoráveis e desfavoráveis para sua inclusão à nova ordem social. O primeiro aspecto desfavorável ao negro, apontado por Florestan, é a marginalização e a exclusão das oportunidades de trabalho que estavam sendo criadas ou ampliadas pelo desenvolvimento econômico das cidades, motivado pelo crescimento da industrialização. A proletarização do negro foi arrefecida à medida em que destinava aos imigrantes europeus os novos postos de trabalho gerados pela industrialização. E aos negros eram relegados os trabalhos penosos, arriscados e mal remunerados. Cabe lembrar que foi iniciativa do governo brasileiro promover e financiar a imigração de trabalhadores europeus em detrimento de iniciativas de integração dos negros e brancos pobres nessa nova organização social. Outro aspecto desfavorável é o processo de estigmatização e criminalização em que se vê enredado o negro, em decorrência das barreiras que se levantam em seu caminho para a sua integração ao mercado de trabalho. Sob tais condições, o negro encontra na marginalidade e na criminalidade um canal de afirmação e de sobrevivência digna. Os desdobramentos sociais disso são posturas preconceituosas e racistas, emitidas pelos nossos paladinos da ética, da moral e dos bons costumes, que jogam no negro a culpa da sua marginalidade. Não estamos eximindo e fazendo apologia ao crime, defendendo que quem rouba tem legitimidade para tal, pois o sistema é injusto. Não seria hipócrita a tal ponto, mas não podemos desconsiderar os determinantes históricos e sociais da criminalidade. A regularidade e a ampliação dos novos fluxos de integração ligado ao crescimento econômico e, mais tarde, ao novo ciclo de desenvolvimento industrial e urbano sob o capitalismo monopolista, a partir, sobretudo, da década de 50, vai representar, de um lado, uma participação maior do negro, confirmada de modo mais visível pelo negro operário e pelo negro da classe média, e, por outro, pela persistência no regime de classes vigente de mecanismos que são descritos em detalhes
no livro de Florestan, que tende a manter o negro em posição relativamente desvantajosas quanto à oportunidade de trabalhos melhor remunerados, desempenhos de cargos e funções e chances de ascensão. Em síntese, o que podemos verificar disso tudo é que, apesar do negro ter se tornado cidadão pela sociedade de classes, a modernização, o desenvolvimento da indústria e a urbanização não modificaram em seus traços essenciais a identificação social do negro com a pobreza, a marginalidade e a criminalidade, como forma mais visível e usual da persistência do preconceito e da discriminação. Cito Florestan, abre aspas. Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de se reeducar e de se transformar para corresponder aos novos padrões e ideais de seres humanos, criado pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo. Fecho aspas. Bem, pensando aí já, para a gente ir caminhando para as considerações, né? E tentar repensar essa questão da emancipação do negro, as possibilidades da transformação social, eu encaminho então algumas conclusões, né? De modo geral, como dissemos, julgamos que conseguimos apresentar, ainda que de modo introdutório e genérico, o debate posto no livro homenageado. Elencamos alguns pontos que entendemos que sejam as contribuições centrais do estudo de Florestan Fernandes sobre a condição dos negros na sociedade de classe. Primeiro, este estudo nos demonstrou que o mito da democracia racial se constituiu como um elemento ideológico da Revolução Burguesa no Brasil, contribuindo, portanto, com o processo de constituição e consolidação do capitalismo brasileiro, expresso na forma de capitalismo dependente. Não estamos dizendo que as ações da elite brasileira foram maniqueístas, mas não podemos descartar que foram conscientes e deliberadas. Ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e havia intencionalidade na ação, apesar de não trabalharmos aqui com o dualismo bem e mal, certo e errado. Segundo, ao defender que a vida precária que o negro vivencia possui suas raízes na sua condição de classe e não no preconceito, o livro não ameniza as discriminações que o negro sofre na sociedade de classe, não tira as peculiaridades da condição de vida e de trabalho do negro, senão desvela as formas camufladas que o preconceito racial assumiu. Não podemos tomar a nuvem por Juno, não podemos confundir aparência com essência, não devemos atribuir ao mito e ao preconceito um peso maior do que aquele que eles de fato possuem e culpá-lo por todas as desgraças que recaiu sobre o negro. Terceiro elemento. Seguindo a linha marxista seguida por Florestan, entendemos que os fundamentos da condição precária de vida e de trabalho da maior parcela do negro se devem às condições de classe. Sim, estou defendendo que devemos entender os negros enquanto parte da classe trabalhadora e suas reivindicações devem ser assumidas no interior da luta de classe. Na perspectiva defendida por Florestan Fernandes, enquanto houver uma sociedade cindida em classes, organizada a partir da divisão social do trabalho, que sempre haverá a discriminação aos negros, aos mulatos e também aos nordestinos, aos nortistas, aos índios, aos pobres e todas as minorias. Isso porque as elites, assim como a classe média, não se sentem bem vendo os de baixos galgar e alcançar espaços e bens materiais e culturais que julgam que lhes são próprios. Penso que não preciso recordar aqui as expressões e os depoimentos preconceituosos proferidos pelos prepostos
do candidato derrotado à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, sobre as minorias, principalmente aquelas oriundas do norte e do nordeste brasileiro. Nem mesmo rememorar a atitude preconceituosa de uma senhora que publicou a foto de um homem comendo uma empada num determinado aeroporto brasileiro, o qual estava vestido com uma camiseta sem mangas, bermuda e chinelo, e questionou: estamos na rodoviária? E o pior de tudo foram as manifestações de apoio à referida senhora, depois do ocorrido foi suspensa do seu cargo de coordenação na PUC-Rio. Quarto ponto. As propostas expostas na obra, e aqui extrapola o livro e remete todos os escritos de Florestan, as obras de Florestan Fernandes não retira as especificidades da luta dos negros, mas a reconhece e a reitera. Porém, suas lutas imediatas por reconhecimento e por condições equânimes de vida e de trabalho não podem perder de vista a luta contra a sociedade capitalista. A luta dos negros pelas suas peculiaridades seria, portanto, aquilo que Florestan Fernandes chamou de revolução democrática ou revolução dentro da ordem, que seria a luta pela garantia das condições materiais e objetivas necessárias para a reprodução da sua existência, que são as mesmas condições de toda a classe trabalhadora, para que elas deem condição para lutar por um objetivo maior, qual seja a Revolução Socialista. Quinto ponto. Digamos que o legado de Florestan na luta pelos de baixo foi a sua conscientização que brancos e negros pobres estão no mesmo barco, qual seja, todos fazem parte da classe trabalhadora, e que somente a Revolução Socialista poderá lançar as bases de uma sociedade mais justa e democrática. O democrático aqui, pensando no seu sentido etimológico, né? Assim como Marx, em toda a sua obra, Florestan Fernandes não diz que numa sociedade sem classes não haveria problemas e que, feito a revolução, ascenderemos ao paraíso e que seria o fim da história, meio à la Fukuyama, né? Mas os problemas serão de outras naturezas, que não as econômicas. Com isso encerro a minha fala. Longe da pretensão de apontar as nossas conclusões como verdadeiras e absolutas, não buscamos dar a resposta final sobre o assunto aqui tratado. Ao contrário, nossos intuitos com essa fala são muito simples e são dois. Por meio dos escritos de Florestan, gostaríamos de contribuir com a discussão sobre a importância do marxismo para o desvelamento dos determinantes que movem a sociedade capitalista. E segundo, pontuar a relevância e a vitalidade dos estudos de Florestan Fernandes para as questões sociais inerentes à Constituição do Brasil enquanto nação, seja no âmbito da problematização do dilema racial brasileiro, seja enquanto ferramenta na luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora e da transformação revolucionária da sociedade. Nossos esforços se justificam por considerarmos que a maior parcela dos trabalhadores, sejam eles brancos, negros ou mulatos, ainda encontram-se destituídas do acesso aos bens materiais e culturais historicamente construídos pela humanidade, e que a luta pela democratização da sociedade brasileira não cessou, pois não entendemos que a liberdade de escolha e a igualdade jurídica expressa a forma plena e acabada de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Deixo por fim as palavras do professor Florestan Fernandes, que a partir de então leio a vocês. O capitalismo não consegue se corrigir. É um sistema social que nós poderíamos chamar de intrinsecamente perverso. Está sempre dizendo cinicamente que só vale a lei do mais forte. Nenhuma civilização sobrevive sem ética. Florestan Fernandes. Muito obrigado.